Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez em nosso canal. Que Deus possa nos abençoar em mais esta oportunidade. Convido você, meu querido irmão, minha amada irmã, que ainda não se inscreveu no nosso canal, que estivesse agora clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link, que estivesse aí fazendo a sua inscrição, também compartilhando essas mensagens para grupo, para amigos, familiares. E também, muito importante, não deixasse aí de acionar o sininho para toda vez que eu postasse novo vídeo, você estivesse aí recebendo essa nova notificação. Quero estar trazendo a palavra de Deus para o seu coração, uma palavra para te trazer ânimo, fortaleza na sua alma. Que existe momento, às vezes, em nossas vidas que às vezes nos bate um desânimo, a gente começa a olhar para a direção errada, ainda que nós falamos, o meu foco é Cristo, a minha direção é Cristo, eu tenho certeza daquilo que Ele me prometeu, que eu vou alcançar, eu sou convicto das promessas dele em minha vida, mas de repente as lutas se tornam tão ferrenhas, as coisas demoram tanto a acontecer, que a gente começa a desviar os nossos olhares para outras coisas, quem sabe para outras estratégias. E eu queria estar meditando com você sobre esse assunto e falando sobre esse tema, o olhar que salva. E queria estar meditando com você lá no livro de Números, no capítulo 21, do versículo 4 ao versículo 9, que nos diz assim: Então partiram do Monte Ur pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão e nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Em outras versões mais antigas fala: nossa alma detesta esse pão vil, esse pão que Deus estava alimentando ele durante aquele tempo todo. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muito do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, sarava. Que Deus nos abençoe, nos dê graça. Esse texto é um texto daqueles que nós conhecemos. Ele fala de um povo, eu fico surpreso que as histórias elas sempre se repetem, não importa a época, não importa às vezes o século, nós vivemos hoje num século, 21, de uma alta tecnologia, e parece que essa, esses versículos, essa história, ela se repete em nossas vidas. Não o fato das serpentes abrasadoras, não o fato de estar no deserto como aquele, mas talvez num deserto de dificuldade, de problemas, e quem sabe nesse momento de escassez, nesse momento de tanta tribulação, de tanta angústia, às vezes de tanta dor, de tanta opressão, nós acabamos olhando para o lado errado. E muitos chegam até o ponto, como esse povo, de chegar a blasfemar contra Deus, de detestar aquilo que Deus estava dando a ele. Deus não dava abundância, Deus dava o suficiente para o dia. E aquilo que Deus achava que era necessário para a sua alimentação, para o seu corpo físico. A gente olhar para a história hoje, irmãos, parece que se repete de uma forma diferente, personagem diferente, alimentos diferentes, mas o contexto histórico parece a mesma coisa. Onde pessoas elas querem ter abundância, onde as pessoas reclamam do pouco que recebem no dia a dia, as pessoas não agradecem pelo pouco que elas recebem, Deus está dando o suficiente para elas viverem o seu dia a dia, quem sabe até se cumprir aquilo que Ele prometeu,
Mas as pessoas, elas vivem arrazoando, às vezes não tem coragem de falar em palavras, mas arrasou nos seus corações, falam nos seus corações, e Deus, ele não precisa ver palavra, ele vê o que está no coração. E o que me chama mais a atenção é que esse povo de Israel, eles haviam saído de uma grande batalha, vencido um grande inimigo no deserto. Aquele inimigo queria destruir e levou até alguns deles presos, você pode ver nos versículos anteriores. Levou até alguns deles presos. Mas Moisés, com o povo de Israel, faz uma oração a Deus pedindo para livrar daquele inimigo. E Deus os entrega nas suas mãos, eles vencem aquela peleja. E de repente, após uma grande vitória, uma grande batalha, que eles vencem, o nome de Deus é glorificado, eles começam a se lamentar quando eles partem ali daquele monte, né, chamado Ormã, que é Ur, né? Eles partem dali e de repente no meio da caminhada eles começam a reclamar e haviam já esquecido que havia passado alguns dias atrás, talvez algumas semanas, não se sabe, da grande batalha, da grande vitória, do grande livramento de Deus. E quem sabe nesse momento você está vivenciando a mesma história. Viveu alguns dias passados, algumas semanas passadas, quem sabe alguns meses passados, momento de vitória, de conquista, algo que era impossível para você, você venceu, mas nesse momento está com uma causa que você não está conseguindo vencê-la e já está como esse povo, quem sabe já no coração, querendo murmurar, arrazoar entre coisas ruins, entre mudar de estratégia, mudar de caminho, já mudando o seu olhar de direção. Eu queria falar sobre isso. O olhar que salva. Claro que esse olhar que salva, ele vai nos direcionar para uma salvação da alma. Mas existe esse olhar que salva, às vezes até de nós mesmos, das nossas atitudes. Tem uma história de um pastor que eu gosto sempre de contar quando eu entro nesses contextos, nessas palavras onde fala de olhar, onde fatos, situações tentam aí nos desviar nossa atenção para outras causas, para outras coisas, fazendo nós olharmos para outras direções, tirar nossa atenção para o nosso foco, para aquilo que nós desejamos. É a história de um pastor que ele após o culto, ele foi convidado para fazer uma visita a uma família que estava passando algumas dificuldades, estava com alguns problemas. E ele colocou no coração de visitar aquela família no domingo pela manhã, após o estudo bíblico dominical. E ele foi no domingo, encerrou, né, o estudo bíblico da escola dominical, e ele foi para a casa daquela família, visitou, conversou, orou, abençoou a família. E aquele homem, aquele pastor, ele retornando para a sua casa, ele entra numa rua, quando ele vira uma esquina, ele entra numa rua, e quando ele entra naquela calçada, ele avista um cachorro bulldog do outro lado da calçada, na mesma calçada, só que vindo em sua direção. E aí aqueles cachorros, era uma rua que tinha a casa de um lado, de um outro, tinha muitos cachorros, e os cachorros pulavam nas grades, nas telas, nos portões, tentando sair para poder atacar aquele cachorro bulldog. E o cachorro bulldog, ele, naquele seu jeito que eu sempre falo, parece aquele jeito, aquele cachorro marrentão, que ele não olha para um lado nem para o outro. Ele, inércio, sem se mover um músculo, não se assustava com aquele latido dos outros cachorros, ele continuou caminhando na direção em que ele havia determinado no seu raciocínio. E ele continua andando. E aquele pastor, indo na mesma calçada em direção, observava aquela situação, aquele momento, os cachorros furiosos pulavam nas grades, pulavam nos portões, pulavam nas telas, tentando sair para poder brigar com aquele cachorro bulldog. E o cachorro bulldog não se movia, nem olhar para o lado, continuava andando com o seu olhar fixo para onde ele tinha determinado ir. E aquele pastor, quando estava se aproximando, ele disse uma coisa: eu não vou me desviar desse cachorro, desse bulldog. Quero ver o que ele vai fazer. E o pastor foi andando na mesma direção.
O bulldog vindo e ele indo. E quando se aproximou, quando eles estavam muito perto, o pastor ele viu que o bulldog não ia sair, se desviar. E o pastor teve que sair da rota do bulldog e deixar ele passar. E aquele pastor ficou surpreso com a determinação daquele animal, que não se desviou nem 1 milímetro do seu caminho, da sua meta, daquilo que ele estava indo, o lugar que ele estava indo. Não se preocupou com aqueles cachorros ao seu redor, tentando intimidá-lo com seus latidos. E aquele pastor foi para casa, e quando ele chegou em casa, ele entrou no quarto, dobrou o joelho e falou com o Senhor: meu Deus, dá-me a determinação daquele animal, de não olhar nem para um lado e nem para o outro. Ele aprendeu uma história muito grande, ele tem um testemunho muito grande sobre aquilo. Porque geralmente, irmãos, em nossas vidas, no nosso dia a dia, sempre vai levantar alguém que vai tentar nos intimidar. Quando não é alguém no sentido físico, é alguém no sentido, irmãos, de uma situação, de um problema, de repente de uma notícia, de um noticiário, de alguém que manda um recado, de um telefonema. Então sempre vai haver alguém tentando nos desviar nossa atenção. Principalmente quando nós estamos aguardando algo que vem das mãos do Senhor. É nesse momento em que nós temos que estar atentos, com nossos olhos firmados, fixos, determinados justamente, irmãos, a olhar somente para o nosso alvo, para a nossa meta, para alcançar o impossível que é para nós, mas que é possível para esse Deus soberano. E esse homem, ele aprende uma história e acaba nos ensinando também algo em nossas vidas. Nós vemos lá no livro de Lucas, capítulo 18, no versículo 35, diz assim, olha, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré passava. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam na frente repreenderam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxessem o cego. Chegando ele, Jesus lhe perguntou: O que queres que te faça? Respondeu ele: Senhor, quero ver. Disse-lhe Jesus: Vê, a tua fé te salvou. Às vezes em nossas vidas vai surgir, irmãos, pessoas, nós vamos clamar. Nós vamos estar clamando como esse cego, como esse homem que ele ouviu que Jesus ia passar. Era a última oportunidade que ele tinha. Jesus estava indo para Jerusalém para ser crucificado. Jesus nunca mais ia passar por Jericó. Ele aproveitou a última oportunidade. E mesmo nessa última oportunidade, as pessoas tentaram intimidá-lo, tentaram fazer ele se calar. Mas ele gritava mais alto, porque ele tinha fé, ele confiava que Cristo ia responder a sua oração. E como foi respondida? Em que Jesus manda trazê-lo e pergunta: O que queres que eu te faça? Ele faz apenas um pedido: Senhor, eu quero ver. E Jesus fala: então veja. É isso que Cristo ele espera de nós. É isso que ele espera que venha dos nossos corações, dos nossos lábios, essa atitude de fé, de confiança. Por isso que essa palavra, o olhar que salva. E às vezes até para nós, irmãos, vencermos o pecado. Temos que estar determinados para vencer o pecado. Porque quando eu decido ser um homem santo, eu decido ser uma mulher santa, eu decido estar no altar de Deus, a comer das coisas celestiais, a participar das coisas celestiais, a participar daquilo que vem do reino, imediatamente algo vai tentar desviar minha atenção, vai tentar mudar a minha atenção, a minha visão, o desejo do meu coração.
Então esse olhar é viver. Olhar e viver era a mais simples representação de fé. Era uma coisa simples. Esse povo, eles pecaram contra Deus. Eles erraram, blasfemaram, murmuraram, amaldiçoaram aquilo que Deus estava dando para eles com tanto amor. E Deus lança uma maldição sobre a vida deles. Uma praga de serpentes, irmãos, que brotava na areia. Essa serpente, ela já existia, ela existe no deserto. Tanto essa serpente que as pessoas morrem em fração de segundos, como também escorpiões terríveis, existem no deserto, nessa areia do deserto. Mas essa serpente, ela já existe. Só que Deus mandou de uma proporção incrível, que numa noite morreu milhares, irmãos. Você lê a história, morreu milhares, irmãos, de israelitas, de hebreus no deserto, nesse momento. E eles reconhecem que eles haviam pecado. E quando eles reconhecem isso, imediatamente eles vão a Moisés e pedem para que Moisés interceda por eles diante de Deus. Entende uma coisa que me chamou muita atenção. Eles pediram para Deus tirar as serpentes. E Deus não tirou a serpente. Deus fez algo na vida deles. Mandou Moisés construir uma serpente de metal, de bronze, e colocar no meio do arraial. Todo aquele que fosse picado e olhasse imediatamente para aquela serpente de metal que estava numa haste de madeira no meio do arraial, imediatamente seriam sarados. Todos. Mas nem todos faziam isso. Muitos ainda morreram. Porque quando eles eram picados, olhavam para a ferida. E se a gente continuar olhando para nossas feridas, irmãos, a gente nunca vai alcançar a nossa meta, nosso objetivo. Se eu ficar olhando para minhas insatisfações, para minhas lamentações, para aquilo que eu não conquistei, para aquilo que está demorando, para aquilo que me atrapalharam, entre aspas, a chegar em algum lugar, para aquilo que falaram de mim, que me acusaram. Irmãos, eu nunca vou alcançar se eu ficar olhando para essas feridas. Se eu ficar olhando para feridas de um passado, ou quem sabe até para feridas de um presente que aconteceu hoje, talvez em alguns momentos, não vai conquistar. Foi ferido? Olhe para o alvo, olhe para a meta, é isso que o inimigo quer. Ele quer que você tire o seu foco, ele quer que você tire a tua atenção do teu objetivo, daquilo que Deus te prometeu, daquilo qual você almejou no teu coração. Então não perca a sua atenção, não olhe para o... Por que Pedro ele entrou com tanta coragem? Foi o único daqueles discípulos que teve coragem, ousadia, que teve fé, de falar, Senhor, permita que eu vá até ti, andando sobre as águas. E Jesus falou, vem. E Pedro desceu, pisando nas águas, como se estivesse pisando em terra firme. Mas, de repente, aquele homem, ele tira a atenção de Cristo e olha para as ondas e começa a afundar. Às vezes você começa a andar como se estivesse andando em terra firme e de repente olha para um lado e para o outro, tira atenção do teu objetivo, você vai começar a afundar. Olha o que fala o versículo 9. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Imediatamente. É assim que Cristo é em nossas vidas. Irmãos, perseguidos vão ser todos os dias, injuriados, apedrejados, muitas vezes até humilhados. Nós vamos ser. A diferença, irmãos, entre nós e alguns é de que maneira que eu vou me comportar, para onde que eu vou olhar.
Eu vou descer ao nível daqueles que têm falado de mim, falado acerca das nossas vidas, da sua vida. Você vai descer ao nível dessa pessoa. Não digo a nível social, mas de nível moral, de nível espiritual. Deus nos colocou em um lugar de excelência, de um lugar onde Ele é reconhecido através de nossas vidas, onde nós falamos com ousadia de um Deus soberano, de um Deus que tudo pode. Enquanto muitos usam os seus lábios, sua boca, sua palavra, seu fôlego de vida para apedrejar, para falar mal das pessoas. E nós vamos descer a um nível de pessoas assim. Enquanto a Bíblia fala que a palavra de Deus fala em Mateus, que não pode da mesma fonte jorrar água doce e água amarga. Não pode. Não desça de nível. Não desça desse lugar de excelência que Deus te colocou. Então, a primeira coisa, esse olhar que vê o pecado e ser curado. E o segundo, é o olhar que vê o Salvador. João capítulo 9, versículo 25, ele fala da cura de um homem que estava ali no templo há tanto tempo. Há quanto tempo ele está naquele templo ali? Na porta do templo. E Jesus, ele cura aquele homem. Ele é curado. E de repente, os fariseus se encontram com aquele homem após muito tempo, em João capítulo 9, 25. Enquanto ele há muito tempo, alguns dias depois, o interrogam e falam que Jesus era um pecador. E nesse versículo 9, 25 de João, ele fala, se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Ele era cego e agora ele estava vendo. Aquele olhar que ele viu o Salvador. Ele não sabia nem quem era Cristo, mas ele viu o Salvador, ele viu a glória de Deus sobre a vida dele. Ver aqui nesse sentido é esperar dele, é crer nele. É isso que muitas vezes, como você já passou por uma situação que você faz um pedido para alguém e você fica naquela expectativa, se vai acontecer ou não, se vai receber ou não. Ficamos com aquele olhar, irmãos, como daquelas crianças que te pedem um presente e ficam aguardando a sua resposta. Nós somos assim com Deus. É esse sentido que a gente vê aqui. Esse olhar que vê o Salvador. É ver aqui, esperar. É crer nele, esperar nele, crer nele. É ficar olhando com os olhos fixos. Ele estender as mãos em nosso favor. E talvez dar a cura, dar a libertação, curar seu filho, curar sua filha, livrar seu filho da droga, sua filha talvez do caminho errado, livrar seu esposo da bebida, do mau caminho, livrar os seus pés da rede, dos laços, das fofocas, livrar o seu filho da enfermidade, da doença. Quem sabe nesse momento você está aí falando, meu Deus, estenda as tuas mãos sobre a vida do meu filho, sobre a vida da minha filha, sobre meu esposo, muda o meu lar, muda a minha família. E você está com aquele olhar fixo, aguardando algo que vem de Deus. E Deus está te ouvindo nesse momento, porque está olhando para esse olhar de fé que está no seu coração e vai te dar a vitória. É a última coisa que esse texto nos fala, é de um olhar que espera somente em Cristo. É aquele olhar que você não adianta você olhar para outro lugar. Porque é isso que muitas vezes, às vezes até o nosso coração, até a nossa mente em alguns momentos de dificuldade, de opressão, de pressão do dia a dia, às vezes nosso coração, nossa mente começa a querer nos levar a olhar para outros lados, a buscar talvez um outro tipo de caminho. É isso que o povo queria aqui, quando eles falam, estamos cansados, enjoados desse pão. Não é o que eles falam aqui? No versículo 7, versículo 6, no versículo 7, a nossa alma tem fastio desse pão vil, desse pão detestável. Detestamos esse pão miserável.
Eles queriam outra coisa. E talvez você está cansado, talvez, dessa vida que está levando, desejando outra coisa, desejando outro caminho. Mas espera em Deus. O olhar que espera somente em Cristo. O versículo 8, disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, que olhar para ela, viverá. Uma coisa aqui muito interessante, em que nós vemos, o texto aqui, o versículo 8, não fala todo que olhar para ela será sarado, todo que olhar para ela melhorou, não. Fala o quê? Viverá. Vai ter vida. A palavra de Deus fala que Ele nos dá vida e vida em abundância. E é isso que Ele vai nos dar. Ele não vai fazer você melhorar a situação da sua família. Ele não vai trazer sobre a sua vida, fazer você ficar sarado. Ele vai fazer você viver, você desfrutar de coisas melhores sobre a sua vida, sobre a sua casa. O Salmo 34, no versículo 5, ele diz assim, olha: olhai para ele e sede iluminados, os vossos rostos não ficarão confundidos. Olhai para ele e sede iluminados, os vossos rostos não ficarão confundidos. O que quer dizer? Você não será envergonhado, não será humilhado, porque Deus, Ele é contigo, Ele vai te dar vitória, aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir, Ele vai agir em teu favor, aquilo que você pediu, Ele está providenciando, Ele está agindo. Se você não está tendo sonho, se você não está ouvindo a voz dEle, se você abre a Bíblia e não tem resposta, aguarde, porque fique em silêncio, porque Deus está agindo em teu favor. Quando Deus não fala, quando Deus não te dá nenhum sinal, é porque Ele está trabalhando. Deus trabalha em silêncio, Deus não trabalha no barulho, Ele trabalha no silêncio, Ele está agindo em teu favor, a favor da tua causa, da tua família. É só você crer, é só você confiar. Então, irmãos, entende uma coisa? Eu me lembro quando eu era jovem, que eu fui numa cachoeira, e naquela cachoeira eu estava guardando ali, tinha dado um mergulho na água, eu voltei, estava só. E de repente eu ouvi um sapo gritar. E eu fiquei incomodado com aquele grito daquele sapo. E comecei a procurar e vi debaixo de uma pedra. Tinha uma pedra no alto de baixo. Eu vi um sapo e de repente eu vi uma cobra. E a cobra de boca aberta. E o sapo pulava para lá, pulava para cá. Eu não conseguia se desviar daquela cobra. A cobra havia hipnotizado aquele sapo. E ele foi pulando até entrar na boca do sapo, da cobra. Coisa incrível. E isso me trouxe uma experiência hoje como homem de Deus. É assim que o pecado faz. Ele hipnotiza a pessoa. E as pessoas, irmãos, se ela não olhar para Cristo, vai ficar olhando para o pecado, olhando para as fraquezas, olhando para o desejo do seu coração, elas vão como aquele bicho, aquele sapo hipnotizado, até cair na boca do pecado, no domínio do pecado, no campo do pecado, nos braços do pecado. Então nós temos que o quê? Temos que olhar, o nosso olhar tem que estar sempre em Cristo, olhando fixamente para Cristo. Não olhe para o lado, mas olhe para Cristo, Ele vai te dar vitória. Que essa palavra possa falar no teu coração, que Deus possa te abençoar, te fortalecer e te dar a vitória sobre a sua vida, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado por essa palavra santa, bendita, fiel e eficaz em nossos corações. Obrigado da forma que ela falou comigo, pelas experiências, ó Deus, que o Teu Espírito tem me dado e tem a cada dia, meu Deus, me conduzido até a Tua presença. Eu quero agora pedir que Tu abençoe agora esse ouvinte, esse irmão, essa irmã. Meu Deus, quem sabe estão passando por um momento de dificuldade, problema, mas talvez o inimigo está tentando tirar sua atenção da promessa, do objetivo nos seus corações, daquilo que tu já falou com eles. Eu quero pedir que tu possa agora dominar suas mentes, seus corações e dar-lhes a tua vitória, meu Deus, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo possa agora fortalecer a sua fé, a sua esperança, que haja um milagre hoje, ó Pai, nessa casa, que haja uma restauração nessa família, meu Deus eterno, que haja um mover teu para abrir os olhos, ó Pai, dessa família,
família desse irmão e dessa irmã, que eles possam olhar e ter esse olhar, o olhar que salva, o olhar que conquista, o olhar que prospera, o olhar que tem a vitória, meu Deus, sobre a sua vida. Eu oro, eu abençoo agora esse irmão, essa irmã, esse lar, essa família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a vitória, em nome de Jesus, meus irmãos.